Então chegou 2025. E aí, você já escreveu aí, já fez as suas metas para esse ano? Ou você é daquele tipo de pessoa que não gosta de definir meta, deixa o ano, né, ir no automático, deixa a vida me levar? Se eu puder te dar uma sugestão, escreva. Escreva as suas metas, faça metas para esse ano, mas eu tô aqui para te ensinar uma técnica para você escrever e fazer diferente agora em 2025. E para tudo isso, né, que a gente vai conversar, a gente vai falar muito sobre sonhos, projetos, metas. E o livro que eu tenho publicado, que é esse daqui, ó, Os 7 Passos dos Casais de Sucesso, eu falo muito sobre isso. É um tema que eu gosto de falar sobre sonhos, sobre técnicas para realização de sonhos, né? O último capítulo, inclusive, ele é, né, o desenho aí do passo a passo para conseguir realizar sonhos e projetos juntos. Mas você pode aplicar isso de forma individual também. Então eu vou, né, botei ele aqui como colinha para eu lembrar de alguns pontos importantes para falar com vocês hoje. E aí, para a gente começar falando sobre realização de sonhos, projetos, definição de metas para 2025, por onde a gente começa? Tendo a clareza do ponto A, onde você está hoje. Para ter essa clareza, gente, vocês precisam, assim, levar em consideração o ano passado. É ter gratidão pelas conquistas mínimas e pequenas que tiveram no ano passado. E também avaliar seus erros, o que não foi tão bom, por que não foi tão bom, quais foram os aprendizados, os desafios que você teve que superar, será que foi uma escolha mal feita, será que foi uma decisão precipitada, o que foi que aconteceu? Então é importante fazer essa análise, senão você tira a meta do ano passado, passa para esse ano e continua repetindo o ciclo, repetindo o padrão de não realização. Então esse é um ponto muito importante. Para te ajudar a ter essa clareza, né, sobre a sua vida hoje, né? Como é que tá hoje a minha vida, para saber assim quais os pontos que eu quero melhorar, desenvolver, resolver. E quais foram os pontos também aí, né, do que eu passei no ano passado? Tem um questionamento que você pode fazer para entendendo isso. E eu gosto muito de usar a roda da vida, não sei se vocês conhecem. A roda da vida é muito bacana. Eu vou citando aqui algumas técnicas, alguns materiais. E caso você queira esses materiais, pode me chamar, me pedir, me mandar uma mensagem, né? No Instagram, no direct, pode me mandar. Se você estiver me assistindo aqui pelo YouTube, pode me mandar o seu e-mail. Então, se você tiver interesse nesse material que eu vou te citando, pode entrar em contato comigo de alguma forma que eu mando para você. Então vamos lá, o primeiro tópico é a roda da vida. E a roda da vida, gente, eu não vou entrar muito em detalhe aqui nela, porque eu gravei um podcast só falando sobre tópico por tópico, te ensinando a fazer a roda da vida. Então eu vou deixar o link, e aí se você quiser, você ouve esse podcast enquanto você faz a sua roda da vida. Então, essa é a dica que eu vou dar. E aí a gente vai usar a roda da vida tanto para você ter clareza de agora, os pontos que você, né, não tá legal, que você quer desenvolver, também para conseguir escrever as suas metas baseado na roda da vida. Por quê? A gente vai trabalhar os 4 principais pilares que tem na roda da vida, que é a vida pessoal, vida profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Então daqui a pouco eu vou entrando, né, melhor nos pontos com vocês. Então, para entender, né, esse cenário, é a roda da vida. É a dica que eu dou de usar essa técnica da roda da vida, que você vai avaliar a sua vida como um todo nesses tópicos. Depois disso, qual que é a sugestão que eu dou para você? Faça um brainstorming. O que é isso? É uma tempestade de ideias. Pega todos os seus sonhos, projetos, metas, coloca tudo ali no papel. Mesmo, não é para esse ano não, é para o ano que vem, mas coloca. Faz ali uma tempestade de ideias, faz uma lista, né, de todos os seus sonhos, projetos, metas, coloca ali. Porque depois você vai para o próximo passo, que é definir, transformar o seu sonho em uma meta. E aí, como que você faz isso, né? Um passo a passo. Você fez ali a sua lista. Então, vou te dar um exemplo. Na sua lista tem comprar uma casa, casar, ter filho, fazer faculdade, tirar carteira. Alguns exemplos, tá? Tudo isso, não quer dizer que você vai fazer tudo isso esse ano. E aí, você começa agora o próximo passo. Depois do brainstorming, você vai pro próximo passo, que é começar a pesquisar preço. Quanto custa essas coisas que você quer? Você quer fazer uma faculdade. Faculdade de quê? Você vai começar a ver a necessidade, gente, de especificar. Qual que é o grande erro de várias pessoas ao definir meta para 2025? Meta para o próximo ano. Ser generalista. Primeira meta, quero ser feliz. Segunda meta, quero ser saudável. Terceira meta, quero ter minha família. Especifica. O que é isso? O que é ser saudável para você?
Ah, é fazer academia 3, 4 vezes, 5 vezes por semana. É comer saudável todos os dias. Ou comer saudável pelo menos de segunda a sexta. Especifica o que é isso que você quer. Senão fica muito generalista, você termina o ano e nem sabe se concluiu, se não concluiu. Ah, eu quero ser mais saudável. Acabou o ano. Fui mais saudável ou não fui? Ah, comi alguns dias. Fica difícil de mensurar. Então, esse é um passo importante. Conseguir especificar para você conseguir medir, mensurar. Realizou ou não realizou? Entende? Então, quando você faz o brainstorming, que é a primeira etapa, vai para a segunda etapa, pesquisar, definir quanto que vai custar. Quero fazer faculdade. Faculdade de quê? Onde que eu vou fazer? Vou estudar de noite? Vou estudar de manhã? Vai conciliar com o meu trabalho? E aí você vai entendendo que, olha, esse projeto não cabe esse ano. Vou deixar ele pro ano que vem. Nossa, esse projeto eu achei que era mais caro, vou puxar para esse ano. Tá mais barato do que eu estava imaginando. Então vai ficando mais palpável para você conseguir mexer aí com esses projetos e saber onde que você vai encaixar. Então essa é uma dica muito valiosa. Depois que você vai pesquisando os preços, você vai para a próxima etapa, que é definir data. Quando? Dia, mês, ano. Quando que você vai realizar isso? Ah, meu sonho é comprar uma casa própria. Quando que você vai comprar? Onde que você quer essa casa? É casa ou apartamento? É sítio? Qual que é o bairro que você quer morar? Quanto custa uma casa aí? Dá para financiar? Qual que é a sua renda? Você já olhou se você for financiar, qual que é a renda que você tem que ter? Então, você já vai entrando nessa parte mais específica do seu projeto. E aí você vai entendendo e vai até organizando a sua vida de uma forma mais leve, mais estruturada. Entenderam? Então, a partir disso, você consegue fazer uma listinha aí, mais ou menos, dos projetos, né, de quais as metas aí para esse ano. E a partir daí, qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Que vocês comecem a escrever mesmo, colocar no papel, gente, essas metas, de acordo com os blocos, igual a roda da vida. Quais são as minhas metas para esse ano na minha vida pessoal? Separa lá nos blocos. E vida pessoal, a gente vai entrar, por exemplo, saúde, disposição, saúde mental, saúde física, entra a parte de desenvolvimento intelectual também. Depois a parte profissional, carreira, né, dinheiro, finanças, propósito, né? Quanto que eu quero ganhar esse ano? O que eu quero fazer da minha vida profissional esse ano? Depois vai entrar a parte de relacionamentos, relacionamento social, amigos, família, vida amorosa. Quais são suas metas para essas áreas? Depois vai entrar aí a qualidade de vida, que vai entrar lazer, diversão, fé, espiritualidade, ministério. O que você quer fazer, né, nessas áreas da sua vida? Quais são as suas metas? Então você vai definindo, assim, fica melhor uma organização mental para você realizar os seus projetos. Tendo a clareza de quanto custa para você especificar e definir na data. E aí você talvez vai entender que tem coisas que não vai dar para fazer esse ano, que você vai ter que jogar pro ano que vem. E aí depois que você tem, né, esse mapa mental já escrito, gente, qual que é a sugestão que eu dou aí para vocês, né? São alguns passos para você ir seguindo depois que você, pronto, escrevi, acabou, Nara, meta desenhada. Não. Agora que você vai começar o trabalho de fato. Por quê, gente? O primeiro ponto que você começou a fazer agora é o seu planejamento. Então é sentar para planejar, definir, escrever, tirar um tempo para você fazer isso. Sentir prazer no seu planejamento de vida. Esse é um primeiro ponto. E aí, pegando esse ponto do planejamento, eu gostaria de citar para vocês uma pesquisa que foi feita, que eu gosto muito de usar ela no exemplo de planejamento, que, em resumo, foi assim, eles pegaram alguns estudantes de Harvard e perguntou, você sabe, né, o que você quer, onde você quer chegar, você tem um planejamento claro, definido? Gente, assim, né, 87% das pessoas nem tinha isso. Desses, os que sobraram, né, os 2% lá, tinha só na cabeça, mas não tinha escrito. E somente 1% tinha escrito no papel. 10 anos depois, eles procuraram essas pessoas para ver como é que estava a vida financeira, profissional dessas pessoas. E o resumo, gente, é que a maioria lá, né, os mais de 87% dessas pessoas, eles não tinham, desculpa, 87 não, né, mais de 90%. Porque no final, assim, né, somente aquele 1%, era em torno de 2% das pessoas que tinha escrito realmente no papel. E 10 anos depois, qual que era a estimativa aí? Aqueles 90% mais ou menos ganhavam X. Quem tinha uma meta na cabeça, pelo menos, ganhava pelo menos 2x, o dobro de quem nem tinha nada escrito nem nada na cabeça.
E aqueles 2% que tinha escrito no papel ganhava 10 vezes mais do que todo mundo junto, aqueles 90%. Então eram os milionários de Harvard. Então eu quero te falar sobre a importância de pegar papel, caneta, sentar, escrever, planejar. Isso é importantíssimo para o seu sucesso, para a sua realização, para o seu propósito. Sentar e escrever. Então, planejamento. Além do planejamento, gente, outro ponto importante aí é ter o foco. Porque você vai fazer uma lista enorme e você vai perceber, você já deve ter percebido isso ao longo dos anos passados, que você não dá conta de fazer tudo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo de uma vez. Então você tem que ter um foco, você tem que definir qual vai ser o seu foco. E ter uma estratégia para isso, ter uma técnica para isso, que a gente chama de 70-30. O que é isso? Junto dessa lista que você fez, você vai escolher no máximo 3 projetos para você dar foco. Um desses projetos vai ser o seu 70%. O seu foco, a sua energia maior, o seu dinheiro vai estar focado ali para fazer ele acontecer. Sobra o 30% que você pode definir. Aí, 15% para um, 15% para outro, 25% para um projeto mais importante, só 5% para outro que não vai te exigir tanta energia. Tá entendendo? E aí você só pega um próximo projeto depois que um desses 3 já tiver sido realizado. Essa é uma técnica, gente, que é a chave de ouro aí do negócio para a realização de metas e projetos. 70-30. E a técnica que dá certo, gente, é uma técnica que eu aplico muito na minha vida. Ok. Depois disso, você vai para ação. Então é o momento de você executar, colocar em prática. E aí, qual que é a minha sugestão? A linha de raciocínio. Você fez um brainstorm, colocou aquele monte de projeto. Depois você conseguiu especificar com valor, com prazo, viu o que você vai realizar esse ano, separou aí vida pessoal, vida profissional, fé, espiritualidade, ok. Aí você vai definir quais são os 3 projetos que você vai focar. E o que eu te sugiro? Faça um plano de ação. E eu tenho, né, um documento, eu tenho aí um exemplo de plano de ação, que é o que eu uso na minha vida também, que eu uso com os meus pacientes, que eu posso disponibilizar para vocês. Que é um plano de ação onde você pensa assim, olha, eu defini então que a minha meta esse ano vai ser comprar uma casa. Então, quais são as ações? Né? Visitar bairros, por exemplo, pesquisar casas na OLX, pesquisar imobiliárias, para você ter noção quais são os tipos de casa que existe, quais são os bairros, definir se é casa ou se é apartamento. Então você vai ter várias ações que você vai colocando. Entrar em contato com a Caixa Econômica ou pegar um corretor da minha confiança, ter um correspondente bancário, enviar meus documentos. Isso são ações que têm que ser feitas. Você quer comprar uma casa, você não sabe nem se você vai ser aprovado, você tem o dinheiro para comprar à vista, você vai ter que financiar. Então você já vai para a parte prática. Não dá para você comprar uma casa, gente, enquanto você está planejando um casamento, por exemplo. São 2 projetos muito grandes, né? Então qual que é a dica? Compra a casa primeiro, depois você planeja o casamento. Porque você vai ter que ter muito dinheiro, muita energia para investir, a não ser que você tenha tudo isso prévio, né? Você já tem aí dinheiro suficiente para tudo isso, é uma outra história. Entende? Então, é a parte da ação. Monta um plano, escreve o que eu tenho que fazer. Pega uma agenda, né? Que seja o Google Agenda, que seja ali no seu celular, que seja uma agenda física. O que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de ter um caderno, onde eu vou anotando as coisas e aí depois eu vou colocando no post-it e vou colando no meu escritório para eu lembrar. Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Gente, e a maior satisfação do mundo é arrancar post-it, plano de ação realizado com sucesso. Porque vai te colocando em movimento. Fiz isso, fiz aquilo. Tica, né? Marca. Eu já tive um quadro também onde eu escrevi nas minhas ações do dia, da semana, e eu ia riscando. Era o maior prazer em riscar, né? Terminava o mês, a semana, eu olhava para aquilo e falava, nossa, realizei. Então, ter algo visual que te deixa, que tem essa clareza que você está em evolução. E aí, gente, vai ter medo. Vai com medo mesmo. Vai ter ação que você vai fazer que vai dar errado, não vai ser aquilo que você imaginou. E aí você volta, não muda o seu sonho, o seu plano. Revisa a rota e muda a ação. Faz uma ação diferente, muda a sua estratégia. E esse é que é o ponto. Quando você se coloca em movimento, você se coloca em ação, as coisas começam a acontecer. Os resultados começam a chegar. E aí, gente, dentro dessa parte da ação, o próximo passo aí é a disciplina. É você ter disciplina para cumprir com o seu plano de ação. Não adianta ter um plano lindo, maravilhoso, desenhado, se você não tem disciplina para manter. Se você perde a energia ao longo do processo, né? Se você começa a procrastinar.
E aí, gente, inclusive, eu tenho dentro do podcast que eu falo da Roda da Vida, eu tenho vários podcasts que eu falo sobre procrastinação, né? Então, tendo acesso ao podcast da Roda da Vida, você vai conseguir ouvir também alguns áudios sobre isso para conseguir te colocando em movimento, né? Então, esse é o ponto. Então, é isso que eu gostaria, né, de compartilhar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para me mandar. E eu espero ter contribuído um pouquinho para você começar o seu 2025 aí a todo vapor.